V-Drops. Todo dia um papo diferente. Bom, amigos do arquivo, mais um vídeo aqui nesse período de quarentena e hoje eu tenho a honra de convidar o meu amigo Renan. Aí talvez você fale, o que o Renan faz? O Renan é o dono da Rede Clone. O Renan é que faz esse trabalho sensacional que a gente gosta pra caramba. Quem gosta de televisão, quem gosta de velharia, quem acompanha o meu canal, com certeza acompanha o canal da Clone, que é um trabalho que já vem há um longo tempo que o Renan vem fazendo, com muita criatividade, com muito humor e principalmente com muito talento. Bom, Renan, só agradecer você ter aceito o convite, tá falando aqui com a gente, tá falando comigo. Muito obrigado, é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço aí a todos do canal, né, do Marquezine, aí, que é um grande nome aí, né, não só no jornalismo, mas no YouTube aí, que conseguiu trazer os olhos, né, as memórias, né, de que a gente, muitas pessoas que, como eu não sou tão novo, mas eu tenho 28 anos e muita coisa eu não consegui vivenciar, né, daquilo que a gente parodia. Então a gente fica muito feliz e eu fico muito feliz pessoalmente de conversar né, nesse canal que trouxe tantas, né, informações legais né, ao nosso mundo, né, tirou, né, do calabouço, né, dos arquivos dos arquivos de televisão, né, que estão provavelmente mofando alguns, né, tantas relíquias, tantas coisas legais, né. Eu sempre falo assim, toda vez que eu lembro que eu vejo o teu nome lá, Arquivo Marquezine, eu lembro, por exemplo, do vídeo do Senna, né, que aparece lá, né, o Cabrini falando morre, e Ayrton Senna da Silva, né, aquilo é muito chocante, né, e eu acho que se você não tivesse colocado isso em público, provavelmente nunca teria aparecido em outros veículos, né, como apareceu no próprio Cabrini, né, muitos anos depois. E eu achei engraçado que, eu não sei se foi nele, mas acho que eu tenho quase certeza que foi, né? Eles usaram o teu vídeo, né? Não usaram o arquivo né, dele, pessoal, da própria Globo, né? Então isso eu acho incrível, é uma honra estar conversando com vocês. Não, obrigado, Renan. E eu admiro muito o seu trabalho. Desde quando você começou a postar, eu já acompanho. Então, eu sou um fã assumido. A gente já conversou por vídeo quando o Juliano Trindade que fazia, né, as lives e tudo Isso, mais, você estava lá, participou, a gente conversou. E também o é, Renan, ele postou algumas vinhetas antigas da Globo, há um tempo atrás no YouTube, então o Renan também fala que ele às vezes posta, pô, Fábio, você ajuda a memória. Você também ajuda a memória trazendo as vinhetas. Nesse último vídeo a gente vai conversar que você trouxe até reproduziu vinhetas inéditas. Então sim. você está recuperando a memória da televisão, principalmente das vinhetas, enfim, da plástica que as emissoras tinham. Então o seu trabalho é muito importante. Ele não apenas faz a gente se divertir, esquecer um pouco os problemas, né? Você também recupera muito a memória. Parabéns mais uma vez, Renan. Fico muito agradecido, muito feliz com essas palavras. A gente trabalha, você nem tanto, né? Mas eu trabalho com um nicho, né? Muito específico, né? Que é a parte mais de design da televisão, né? Sobretudo a televisão brasileira. Eu já parodiei muita televisão de fora, mas o foco nosso é televisão brasileira e Globo, né? Basicamente, que é o que pelo menos pessoalmente, né? Não sei do canal do Rui, né? Se é a mesma coisa, mas é o que me fez me apaixonar por audiovisual, por televisão, foi a Globo. Né, não foi outra emissora. Claro que a minha infância também foi muito SBT, né? Eu sei que você é um fã do SBT, né? Do SBT daquele coloridinho, né? Sim. É, Aquele, daquele aquele das logo barrinhas. clássico, né? Daqueles fatos, o pessoal fala É, salsichas coloridas, né? Mas é aqueles isso. tubos, né? Que é muito legal aquela fase. Eu até falei brincando, né? Acho que no Twitter, né? Que se esse logo fosse uma comida, ele teria gosto de tutti-frutti, né? É verdade. Não, muito bom. Mas, Renan, vem cá, quando é que começou? Quando é que você começou a fazer a clone? Qual foi a inspiração? Da onde veio essa paixão? E que também é, digamos, a sua profissão, né? Como é que começou isso? Então, a Clone começou, na verdade, assim, a minha paixão por fazer animações começou mais ou menos em 2009, 2010, né? Justamente pela escassez de coisas, né, de material que a gente tinha na internet, né, e na televisão. A televisão nunca foi muito de divulgar esse tipo de coisa, né? O video show era um dos, né, rompantes que existia, né, que ele passava com uma certa frequência alguma memória, né, mas era sempre cortado, era sempre editado, era sempre uma coisa de 2, 3 segundos.
E, assim, na carência de ter esse material, a gente acabava criando, né? Eu acabava criando. A primeira vez que, por exemplo, eu comecei a fazer animação, até foi antes de 2009, foi brincando no PowerPoint, né? Eu lembro que o meu primeiro logo foi um logo da Globo. Eu fui lá no PowerPoint, cliquei lá, fazer um círculo, daí fazer um quadrado, fazer um retângulo e fazer um círculo, né? E escrevi Rede Globo com Arial Black, na época, a única fonte que tinha, né? E daí depois eu fui, né, criando esse canal que eu fazia, divulgava alguns materiais que eu tinha ou que eu encontrava na internet, né, de vinhetas, né, e daí a partir disso eu acabei partindo para fazendo animações mesmo, mas assim tudo descobrindo, sabe? Uma boa parte da história do meu canal começou em 2011, foi fazendo animações no programa chamado Pinnacle Studio, que é um programa muito, assim, um programa de edição de vídeo, assim, muito rudimentar, mas, assim, dava para fazer muita coisa legal com ele, assim, ele tinha um espírito meio analógico, assim, lembrava muito, assim, as animações em Scanimate, assim, sabe, uma coisa bem legal. E até você falou nessa questão do Scanimate, né? A gente vê que você faz muitos vídeos parodiando essa fase que a televisão utilizava muitas vinhetas disso. Agora vamos falar de um ponto Uhum. leigo aqui, né? Para quem talvez goste da Clone, mas não entenda muito essas questões técnicas, como eram feitas as Sim. vinhetas. Scanimate, como é que eram? O que você poderia explicar um pouco para quem não manja muito sobre isso? E qual que é para você a dificuldade em recriar uma vinheta, por exemplo, dos anos 70, que usava essa tecnologia? Então, eu até vou ter que fazer um meia-culpa aqui, porque eu fui um dos grandes culpados por muita gente confundir Scanimate com animação em película. Porque eu lembro que eu fui um dos primeiros a descobrir esse tipo de... Porque a gente sempre, como eu disse, né, tinha muito pouca informação, né? E eu acreditava que tudo que era anterior à computação gráfica era Scanimate, né? E existe uma confusão muito grande até hoje, né? Por exemplo, as pessoas acham que as vinhetas da Globo, as mais, por exemplo, mais conhecidas, eram Scanimate. Na verdade, elas não são. O Scanimate, o que é? O que ele é? Ele é um computador, ele nem chega a ser um computador, mas aliás, ele é um computador, só que ele tem ele lembra muito aqueles centrais telefônicas antigas, que se tira um cabo e põe no outro, sabe? Ele se funciona em cima disso, então ele é um computador paramétrico, que você fazia animações em uma velocidade muito rápida, né? Você programava, se colocava entrada tal, na saída tal, entrada tal, saída tal, ele distorcia a imagem, né, baseado naquilo que era projetado, né? Você pegava uma projeção, por exemplo, um título escrito em cartolina, ele filmava aquilo ali e na câmera ele fazia aquelas distorções, né? Então, assim, o SBT, ou a TVS, né, no caso, foi mais conhecida por fazer animações Scanimate, né? Que são aqui, por exemplo, aquela primeira vinheta do SBT TVS, ela é uma animação Scanimate, né? Até a primeira do TVS, que é de 76, que é aquela do Cristo Redentor, é uma animação Scanimate. Por que se usava as animações? É porque elas eram muito mais baratas, muito mais rápidas de fazer do que uma animação em película, que a gente chama de truca, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim de uma diferença de vinhetas mais ou menos da mesma época que usavam dois tipos, né, de animação. Por exemplo, essa da TVS, de 76, do Cristo Redentor, ela é um Scanimate. Ela foi feita lá nos Estados Unidos, né? Que existiam, sei lá, assim, eu não lembro quantas máquinas de Scanimate tinham no mundo, mas eram muito poucas, dá para contar nos dedos. Então era grandes estúdios, só que eles produziam em série, assim, era o fast food de animação, de efeitos especiais, né? Aqui no Brasil não existia isso, né? Eu acho que é bom Não, deixar não, colocado isso. Não existia. Tinha que ser todas não. essas vinhetas dos anos 70, meados dos anos 80, foram todas feitas lá fora, né? As Scanimate, sim. As animações em película, na verdade, não. Por exemplo, todo mundo pensa que as animações mais clássicas da Globo, aquela, por exemplo, das bolhas, né? Elas foram feitas nos Estados Unidos. Na verdade, não foram. Foram feitas no Brasil. Foram feitas dentro da Globo. Até a vinda do Hans Donner, ele trouxe junto com ele, né? Foi a primeira coisa que antes dele vir para a Globo, ele trouxe um cara chamado Rudi Bon, né? Que desculpa, eu não sei como pronunciar o nome dele, é austríaco, né? Mas ele era um operador de animações em tabletop, que eram aquelas animações em película. Essas animações foram feitas no Brasil. Alguma coisa, algum retrabalho foi feito nos Estados Unidos.
ou foi feito em outros países, né? Mas, de maneira geral, a essência delas eram feitas no Brasil. E era muito trabalhoso. É diferente do Scanimate, essa é a grande diferença. Elas eram muito trabalhosas. Eram assim, eram recortes de máscaras e contramáscaras, né? Era usado um tipo de animação que foi criado pelo Robert Abel, que é um escritório muito grande de animação dos anos 70 e 80, na americano, que se chama Luminatics, que até é o canal que eu tenho, né, também que eu faço mais os meus trabalhos mais, né, que eu vendo. Efeito Luminatics, ele era bem interessante porque, ao contrário dele fazer animação gravando a película por cima, ele fazia a luz por baixo. Então era um trabalho absurdo, assim, eram feitos em película de cinema, né? Ultra, como diz até no vídeo show, num dos vídeos do vídeo show, né? Que era ultra sensível à luz, então qualquer efeito de luz um pouquinho maior já queimava o filme, já tinha que começar tudo de novo. E essas animações demoravam semanas para animar, não só para fazer, mas para animar, porque era 24 frames por segundo, né? E aquela câmera tirando foto o tempo todo, né? E vai puxar. No caso da Globo, eles tinham uma Oxberry, que é a Ferrari das animações de tabletop, né? Eles pagaram $500 mil na época, imagine, na época, para Caramba, fazer muito caro. para fazer aquelas animações assim que pra gente hoje elas são bobinhas, né? Aquela, por exemplo, por exemplo, do Globo Esporte, né? Aquela que aparece o Pelé, né? Colorido, né? Pra gente pode parecer bobinho aquilo lá hoje, né? Mas aquilo lá era um nível, assim, de excelência de animação altíssimo e caríssimo. Então, e essa é a diferença do Scanimate, né? Se consegue notar visualmente a diferença entre uma animação Scanimate e uma animação em película. A animação Scanimate, a gente percebe que ela é mais serrilhada, ela tem a taxa de frames dela, como ela é animada numa fita mesmo, ela é 30 frames por segundo, então ela é mais rápida, mais ágil, assim. Só que ela é um pouquinho mais, ela não é tão detalhada. O nível de acabamento de uma animação em película é infinitamente maior. Ainda que o Scanimate tenha seu encanto. Essa que você falou da TVS, que é aquela do Rio, né? Que foi a primeira vinheta, né? Do Isso. Cristo. Eu vou colocar Uhum. aqui para o pessoal ver. Eu tenho aqui, eu Isso. separei ela, essa daqui, né? Vamos lá. Isso, exatamente. Essa é Scanimate, né? Essa é Scanimate. Você percebe que ela tem um quê um pouco mais genérico. As luzes são mais... Era uma animação analógica, né? Então, ela não tinha o mesmo nível de acabamento, por exemplo, das vinhetas da Globo, né? Ainda que ela tenha cores vivas, né? Interessante também. Eu acho, não diminuindo o Scanimate, que eu também adoro muito. Mas hoje o Scanimate, ele não funciona hoje mais nos dias de hoje, enquanto as películas ainda são até utilizadas. Por exemplo, a animação, a abertura do Stranger Things, por exemplo, foi uma animação em película. E ela foi feita com a ideia mesmo de ser uma animação em película. Qual exemplo você poderia dar de uma animação em película antiga, que talvez o pessoal já viu bastante e não tem nem ideia de que seja em película? Uma vinheta, abertura? Por exemplo, a da Globo das Bolhas, né? Todo aquele pacote é película. As vinhetas, por exemplo, assim, aquela do Supercine, que não a do filme, né, em formato DS, né, mas aquela que aparece uma câmera, né, girando, aquilo lá era muito analógico, aquilo lá era fotografia pura, né? Não à toa o Rudy Bom, ele depois que ele encerrou os trabalhos na Globo em 1980, ele tinha um escritório dele chamado Ilimitada, LTDA, que eu acho um dos nomes mais geniais do mundo. E ele, depois disso, ele virou um grande fotógrafo. Ele ficou famoso por tirar fotos na Serra Pelada. Então, ele era um fotógrafo, né? E a animação em película é fotografia em movimento, né? O termo utilizado antigamente era truca, que era trucagem, né? Era truca, enganar, assim, né? Era uma ilusão de ótica, né? E os filmes eram feitos assim, em cima disso, né? Por exemplo, pega os efeitos de luzes, por exemplo, do Contatos Imediatos, Terceiro Grau, aquele de 73, aquele filme maravilhoso, eu amo aquele filme. Bom. Ele é totalmente analógico, os efeitos de luzes, é maquete, né? Aquela nave, a Spaceship lá é totalmente maquete, as luzes são maquetes, né? Aqueles efeitos assim, né, que aparece a nave descendo assim com as luzes, aquilo lá é um Scanimate, é uma animação em película
com máscaras, né? Que elas vão ser, tem uma luz por trás e elas vão fazendo uma máscara que vai fazendo esse efeito. Então, dá a impressão que os brilhos estão oscilando. Mas, na verdade, aquilo lá era um cara com uma máscara preta de um lado, com máscara preta do outro, e aquilo lá fazendo um efeito de luz incrível. Nossa, não, sensacional. E é engraçado que a gente falando assim parece que é bem simples. Para a época, não, né, Renan? Para a época, se levava muito tempo para fazer. Por exemplo, essa vinheta aqui que o Renan falou, eu vou colocar aqui, que é da Globo. Essa daqui, né? É de película, né? Essa é a película. Como que essa vinheta foi feita? Eles desenharam essa bolha, né? Contrataram lá um cara que provavelmente fez o airbrush dela, né? Só que ela é uma folha de, ela é uma transparência, uma folha de papel. Daí, para filmar isso, todas aquelas bolhas, eles tiveram que filmar a quantidade de bolhas que tem. Então, se tem 100 bolhas, eles tiveram que colocar aquela fita, pelo menos aquele filme, pelo menos umas 100 vezes. Nossa. E gravar 100 vezes, uma posicional mais 100 vezes. Daí você pensa, pronto, essa é a primeira parte. Daí tem aquela outra parte daquelas bolhas mescladas. Tem que filmar tudo também igual. Daí aqueles arco-íris, né, eles oscilando, aquilo lá é um efeito de máscara. Aquilo lá era cortadinho na tesoura. Então, assim, era tão rudimentar. É por isso que eu acho, por isso que eu acho lindo, assim. É o que eu mais gosto de parodiar hoje, é animação em película, a truca. Porque Não, pode falar. Porque assim, é tão incrível, assim, ela era tão artesanal, assim, que assim, é fascinante, sabe? A gente tem dificuldade de reproduzir isso no After Effects hoje, porque assim, ela é perfeita em termos de assim, de excelência de imagem, sabe? É admirável quem fazia isso. Eram verdadeiros artistas, né? Tem essa daqui também que eu acho sensacional. Deixa eu dar play aqui. Essa daí é muito interessante. Essa parte dessas esferas foi gravada nos Estados Unidos, em Nova York. A esfera ali, o mar, o oceano. E depois esse fim foi feito no Brasil. Foi o Rude Bom que fez essa animação do arco-íris. E é muito interessante. Até foi uma coisa que a gente descobriu durante a animação. Uma pena que o canal do Rui não está aqui ainda. Ele descobriu aquele efeito do rastro do arco-íris, né? Chama de rastro aquilo ali, né? Então, ela é filmada milhares de vezes até formar o rastro, né? Então, assim, e na hora que parece que ele termina o rastro, a gente descobriu que a pessoa que animou aquilo lá teve que cortar na mão, frame por frame. Nossa. Tipo, sabe, A gente pensei, não, deve ser o fim do rastro. Acabou, não, na verdade, ele cortou frame por frame. Então, assim, é incrível. Hoje, para você fazer uma vinheta dessa daí que a gente mostrou, quanto tempo você leva, Renan? Varia muito, sabe? Hoje, graças a Deus, eu consegui chegar num nível assim não porque eu não sou bom naquilo que eu faço, mas eu faço com uma certa facilidade hoje maior de reproduzir aquilo que eu quero fazer. Bom, cara. Mas eu nunca fiz curso nenhum de After, por exemplo, nunca fiz assim. Não sei sinceramente como dizer, mas assim, eu acho que leva mais ou menos uns 2 dias, assim, bem trabalhados hoje. E aí, assim, depende, tem vezes que faz assim, num dia, numa manhã, rapidinho, mas não leva menos de 3 horas. E o cara, naquela época, em 79, levava semanas, né? Isso, né? Levava um bom tempo para produzir, né? Exato. Eu levava assim, pelo menos, assim, uma animação dessa levava, mas no mínimo, umas 3 semanas. E, por exemplo, o Joaquim Três Rios, que era um dos grandes nomes que fez essas animações para a Globo, né, ele fazia terceirizado, né? Ele disse que custava mais ou menos, numa das entrevistas dele, custava mais ou menos $10.000 a cada 10 segundos. Custava $10.000 para ser feito. Então, assim, olha o custo que era para fazer animação naquela época. Era muito caro, né? Por isso que você vê muitas vezes assim as animações elas em películas não são tão fáceis de se achar assim muito longas, né? Assim, por exemplo, que nem a abertura da novela Espelho Mágico, por exemplo. Aquilo lá realmente a Globo quis gastar. Tipo, eu imagino o Boni chegando pro Hans Donner, que estava, sei lá, no seu primeiro, segundo ano de Globo, falou assim: eu quero gastar, quero fazer a abertura da novela Espelho Mágico, que é
até condiz, né, que eles botavam muita fé nessa novela, apesar de ter sido um fracasso, né? Eu até vou colocar aqui enquanto o Renan fala, que é interessante para o pessoal ver, talvez muita gente não conhece, e realmente é uma novela que a Globo postou, né, vamos dizer assim, mas é uma abertura muito legal, olha só. Essa foi feita dentro da Globo, essa abertura. Dentro da Globo, qual foi a primeira vinheta, você faz ideia, Renan, a primeira vinheta que foi feita aqui no Brasil, de interprogramas, vamos dizer assim? A vinheta se diz assim da fase do Hans Donner? Isso. A fase do Hans Donner, a primeira vinheta que ele fez, ninguém sabe. Na verdade, foi a vinheta da abertura da novela Bravo. E ele, na verdade, apesar que ele não chegou a fazer no Brasil, acho que aquela lá ele fez ainda com a Oxberry da Áustria. Mas assim, acho que o primeiro grande trabalho dele foi a abertura da TV 25 anos. Que é de Sim, que era o 75 especial também. em 75, né? É, isso. E daí, no dia 8 de março, se não me engano, de 1976, surgiu todo um pacote gráfico da Globo, que veio muitas aberturas já com a nova linguagem, né? Veio a abertura da Interprogramas da Globo, veio a abertura da Faixa Nobre, que era uma sessão de filmes que ninguém conhece, mas ela era do horário das 6 horas, né? Passava a Mary Tyler Moore, né? Que até hoje, muito pai e mãe, até hoje deve lembrar aí, né? E então, assim, daí a gente fez também da Jornal Nacional, Jornal Amanhã, que era o atual Jornal da Globo, né? Eu encontrei, inclusive, até uma matéria esqueci o nome, Arthur, agora eu não lembro o nome do jornalista, falando que a abertura do jornal hoje atrasou. Ela foi provavelmente a última do pacote gráfico da Globo, foi feita. Jornalismo eletrônico também, enfim. Muito Daí bom. veio esse pacote completo. Aliás, eu acho até saindo um pouquinho da parte da animação, só fazer um parênteses, eu acho a fase da Globo que mais me admira é 1976, que eu acho incrível a coragem que eles tiveram de mudar toda uma grade, completamente mudada, toda a identidade visual de uma emissora, que estava indo muito bem, estava destronando a liderança, aliás, já havia destronado, né, a Tupi, mas já havia, assim, o cara larga de sangue, mesmo assim os caras criando coisas novas, mudando faixa, coisas que a Globo hoje não tem mais, né? Essa coragem, assim, essa gana, assim, de fazer o melhor, né? Eu acho isso muito louvável, assim, eles trazerem dois malucos, entre aspas, né? Com todo respeito, né? Da Áustria, pagar $500 mil de equipamentos, né? Para mudar visual. E uma coisa que poucos sabem, quando o visual da Globo mudou, a maioria das pessoas não gostou. Sério, não teve uma aceitação do público? Não teve. No primeiro, assim, no lançamento do logo, não teve uma boa aceitação. Essa tá no Arthur Távola, desculpa, é esse colunista que eu tava vendo. Mas ele mesmo disse que, pô, ele é muito legal. Só que ele tinha falado, né, vamos ver como vai ser no vídeo, né? Porque, assim, o logo da Globo já foi sendo lançado antes de ser lançado de fato. Ele foi sendo, por exemplo, jogado em chamadas, né, misturado com o logo antigo, né? E uma coisa muito interessante também que pouco sabe é que durante pelo menos 1, 2 semanas está no livro do Hans Donner. O Hans Donner tinha mudado o nome da Globo, não era mais Rede Globo, era TV Globo. Então as vinhetas, tudo era TV Globo, porque soava melhor e casava melhor com o logo. Você percebe que o TV Globo casa-se melhor com o logo. Só que daí as afiliadas começaram a reclamar, dizendo que ser rede na época era um prestígio, né? Sim. Então, daí ele teve que recriar o logo e recriar as vinhetas, colocando aquele tarja enorme, né? Rede Globo. Que hoje a Globo abandonou, né? Ou seja, uma ideia do Hans Donner lá dos anos 70 só foi concretizada recentemente, faz 2, 3 anos atrás, né? Agora, falando um pouquinho da Clone, né? Eu vejo aqui, tem uma vinheta, e vou até colocar aqui, eu queria que você falasse, porque eu achei incrível, Renan, o modo que você fez essa vinheta aqui. Parece que é a original, né? Eu vou colocar aqui para o pessoal, porque é de um programa que eu adoro, e o Renan fez um modo fantástico. Peraí, eu vou colocar aqui, e aí Obrigado. o Renan vai explicar para a gente como é que foi feito isso daqui.
essa do Globo Repórter, primeiro que essa foi uma das vinhetas que me fez me apaixonar por audiovisual, por televisão, por vinhetas, né? Isso até casa, assim, como que eu acabei entrando nessa área, né? A minha mãe, ela é bióloga, ela foi professora de ciências, né? Durante mais de 30 anos, hoje ela é aposentada, mas assim, trabalhou a vida inteira como professora, e ela tinha muitas fitas dos Globo Repórteres antigos, assim, até anteriores de eu ter nascido. Então ela tinha aquela, por exemplo, esse programa, nesse vídeo da Clone, a gente colocou lá do corpo humano, né, dos macrófagos destruindo as células, né, e na verdade, esse é um vídeo de um documentário que a minha mãe tinha, para que ela dava aula de ciência, ela usava esse documentário para dar aula. E aquela música, aqueles efeitos especiais me encantavam. E daí eu gostava de assistir, não tinha o que fazer, né? Daí eu pegava as fitas da minha mãe lá e ficava assistindo quando criança. E daí eu via as animações da Globo, eu lembro do logo da Globo dos 25 anos, né? Girando, assim, que lá me fascinava, assim. E daí um pouco mais depois, assim, a vinheta, por exemplo, do Globo Serviço, que eu achava, assim, muito bonita, assim, eu achava meio sombria, assim, um pouco, eu sempre gostei, eu acabei me apaixonando por isso desde criança. Assim, então, e essa vinheta, falando mais dela, assim, ela a gente fez no After Effects, que não é um programa apropriado para ser feito 3D. Mas, assim, a vontade é tanta, às vezes, que acabou até saindo alguma coisa. Quanto tempo levou, mais ou menos, para fazer essa vinheta do Globo Repórter? Essa daí deu um trabalhinho, porque como o After Effects não é um programa adequado para animação 3D, fazer o movimento da câmera foi muito chato. Foi, assim, até alinhar bem certinho, acho que uns 2 dias também, mais uns 3 dias, mas, assim, foi um trabalho mais chatinho de ser feito. Agora tem uma coisa também, Renan, que além de você saber fazer bem as vinhetas, né, ter esse dom, você também tem um viés de humor, né? Porque você dá o nome dos programas, tanto dos comerciais, né, ali que você coloca. Também é humorista? É isso? Tem um viés para escrever humor? Cara, acho que foi mais aprendendo, assim, vendo assim, o que funciona e o que não funciona. Eu não me considero humorista, assim, eu sou uma pessoa de natureza bem humorada, mas eu consigo ser sem graça com muita facilidade. Mas a ideia mesmo é quando você pega o feeling de uma coisa, de uma paródia, você encontra, assim, às vezes né, a ideia certa, você consegue, né? Eu acho que isso que o Clone talvez seja mais legal, é o fato de se surpreender, né? Não, às vezes, fazendo uma coisa extremamente engraçada, que o nosso propósito não é ser profundamente engraçado, mas é ser uma coisa, assim, um pouco mais, né? A gente tenta ser mais fiel ao trabalho, né? Um trabalho, assim, de referência, de inspiração mesmo, mas, assim, a graça acaba vindo, às vezes, numa surpresa, né? Você coloca lá, por exemplo, as vinhetas da sessão Premiere que a gente, por exemplo, parodiou, né? Coloca lá, faz ela certinho, bonitinha, com a trilha, tudo redondinho, daí vira Premierda, né? Talvez, assim, o fator surpresa talvez seja engraçado, né? Que seja um pouco mais cômico, né? Eu até achei aqui a vinheta que a gente estava falando da Globo. Eu até encontrei aqui a vinheta Uhum. que o Renan fez, que é uma paródia que também ficou muito bom. Vamos colocar ela aqui, que é incrível também. Só que essa daí foi feita há uns 4 anos atrás, eu acho, Essa daí ainda tá ainda na fase pré-histórica, assim. A gente fez no último vídeo, a gente fez ela já bem trabalhadinha. O penúltimo vídeo tá qual? É o que você lançou aquele em maio do ano passado, né? Ou não? Não, o último vídeo é agora desse ano. Desse ano. Saiu há 15 dias atrás, se não me engano. Sim, que Do Dance Runner. já tem quase 4.000 visualizações, né? Muito pouco, né? E Renan, vem cá, o que você nota das pessoas que chegam até o trabalho do seu trabalho, enfim, do canal do E também? O que você nota? O que as pessoas perguntam? Qual que é o público da Clone, na sua visão? Então, assim, o nosso público não é grande, mas ele é bem diversificado, assim, em termos de público, de gostos, assim. A gente tem muitas pessoas que
assistiram esses trabalhos, né? Ou seja, tem mais de 40, 50 anos, né? Porque para a pessoa conhecer o trabalho que a gente parodia, tem que ter no mínimo 50 anos hoje. Não é nem 30, nem 40, é 50 no mínimo. E, assim, ao mesmo tempo também que tem um público que é bem jovem, quase que, né, 9, 10 anos, e que ama animação, ama computador. E estou me surpreendendo, assim, uma coisa que a gente não sabia, é como essas animações são bem quistas fora. A gente tem recebido muita paródia, muita referência até do nosso trabalho, muito comentário, de pessoas das Filipinas, do Vietnã, dos Estados Unidos bastante, assim, porque a Globo tem um estilo né, principalmente a Globo, né, tem um estilo de animação, assim, de identidade visual muito único. E a Globo gastava muito caro para fazer isso, assim. Se pega, por exemplo, a televisão europeia, né, que tem rompantes, tem também coisas muito legais, mas se pega de maneira geral, era aquela coisa muito fria, assim, era aquelas assim, slides estáticos ou relógios, né, assim, sem som, sem música, né? Enquanto a Globo tinha tubos coloridos, tinha bolhas estourando, tinha o Pelé colorido, né, em arco-íris, né, fazendo um lance, né? Então isso que é encantador, né? E o que é engraçado, o Renan falando isso, alguns comentários, isso, sei lá, mais de 10 anos atrás, quando eu também descobri, lógico, que a SIC usava as vinhetas da Globo, né, para abertura da programação, tinha um clipe, e pelo que a gente vê, essa vinheta de abertura da emissora marcou a vida dos portugueses, eles adoravam Nossa, isso, demais. eles amavam, aquilo é um hino de abertura mesmo, né? Quem pesquisar aí, SIC, vinheta, abertura, alguma coisa assim. E E é um hino da trabalho tão SIC, simples, né? sim, É um trabalho tão simples. E o jingle, convenhamos, né? O jingle, assim, é de um nível... Não será eu, és tu, seremos nós. É um jingle, não, é assim, que... maravilhoso. É É, maravilhoso. Não, e é legal você ver os portugueses, quanto eles ficaram putos da cara, que eles descobriram que aquilo tudo é nosso. Tudo é brasileiro, tudo é brasileiro. Então é muito Tudo é interessante brasileiro, isso. é. E é legal É. também até falar nesse ponto de que os portugueses putos da cara, né? Tem uma coisa interessante que quem gosta de televisão sabe muito bem das nossas queridas vinhetas do SBT, da TVS, que é tudo bem americano. Aí é legal Sim. até falar nisso, Renan, dessa questão, como você entende bem, você com certeza pesquisou, sabe muito bem. Os americanos, eles adoram vinhetas, né? É uma coisa que os próprios espectadores esperam para assistir, né? Você acha que até mais que a gente aqui? Então, eu acho que até, infelizmente, eu acho que até hoje não mais, sabe? Porque Sério? eu morei quase 3 anos nos Estados Unidos, né? Eu até me mudei recentemente, faz poucos meses. E eu ficava até triste, assim, que eu adorava, eu amava a identidade visual da NBC, né? Da ABC, né? Sempre fui muito apaixonado pelas animações, né? Até as em 3D mesmo eram fascinantes, incríveis, né? Trabalhos com a Pacific Data, né, do logo da NBC girando, né, Let's All Be There. Mas hoje a televisão americana não tem vinheta mais. Assim, é praticamente zero. Por exemplo, vinheta de interprogramas, que a gente chama de pré-censura, né, não existe mais praticamente na televisão americana. E se existe, ela dura no máximo 3 segundos, né? Então, assim, ela perdeu-se muito a qualidade gráfica, né, de animação, de vinhetas, e acabou virando uma coisa mais daquelas tarjas, né, que eles põem na frente dos jornais, né? As vinhetas de jornais até mesmo cada vez mais estão sendo reduzidas, assim. Por exemplo, uma das poucas animações, né, fortes que tem lá é a abertura do NBC Nightly News, né? Que ela é bem 3D, né? Ela não é tão assim erudita, assim, né, como as televisões europeias, né? Não tem aquele senso estético assim de alto nível, mas ela é muito bem feita, né? Manhattan assim voando, daí aparece o Rockefeller Center, que é onde são os estúdios da NBC, né? E assim, ela é muito bem feita. Ela tem aquela trilha linda, né, do John Williams, né, do Mission, né, que é espetacular, continua sendo usada até hoje. Só que assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu ia para os Estados Unidos, o encerramento do jornal da NBC Nightly News terminava com o John Williams, né, com a trilha do Mission, e ficava assim 1 minuto passando imagens assim dos Estados Unidos, sobretudo da Estátua da Liberdade, assim, né, de noite, né.
Só que, assim, nas últimas vezes que eu vi, assim, esse encerramento durava também 2, 3 segundos. Então, estão cada vez mais reduzindo, sabe? Não é Uma uma coisa pena. que aconteceu apenas aqui, né? Porque a televisão hoje em dia tem pouquíssimas emissoras utilizam vinhetas e tudo mais. São É, coisas muito rápidas e a mesma vinheta o dia inteiro. Talvez acho que sim. a Bandeirantes faça algumas vinhetas, enfim, mas o resto A não, Band né? a Band dá muito valor pela identidade visual. Acho até admirável. Eles fazem um bom trabalho com os estúdios, com as trilhas, com as aberturas, com o próprio logo deles sempre rejuvenescendo, Sim. né? Mantendo uma linguagem, né, bem legal. Tem uma pergunta aqui de uma amiga que é o perfil que eu até já falei aqui no canal, na comunidade do canal, que é a Brasa Aesthetic, que ela é uma Boa. amiga. Não sei o teu nome ainda, você está aqui como Brasa. Uma hora você tem que falar o teu nome. Mas é que eu gosto É. muito, muito dela. Ela faz um trabalho muito bacana no Twitter. O Se Tumblr dela é você, incrível. não, é muito legal. O que ela resgata É. ali, com os GIFs, é sensacional. Ela fez uma pergunta para você aqui e encaixa muito bem no que a gente está falando. A pergunta dela: eu sei que o design das coisas, sobretudo o design do que permeia a TV, logos, vinhetas e tudo mais, é um negócio que de tempos em tempos se renova porque deve atender demandas e públicos diferentes. Mas será que a gente pode pegar alguma lição da estética antiga ou se basear nela nos tempos atuais de alguma forma? Com certeza, com certeza. Eu acho que o design atual da televisão ele ficou muito hermético, ele ficou muito o 2D, que eu acho muito legal, a limpeza da identidade, eu acho que é fundamental, só que eu acho que ela se tornou exagerada. A televisão perdeu aquele fator que eu acho muito importante, que a Globo conquistou, que é o fator emoção. As vinhetas, as animações, as trilhas deixaram de ser emocionantes, deixaram de ser bonitas. Não que são, na verdade até são bonitas, né? Só que você pega, por exemplo, uma abertura do Supercine, aquela em 3D, com a trilha, né? Aquilo lá é um trabalho que emociona, né? Um trabalho assim que você putz, faz a pessoa tirar, assim, as vinhetas, elas são boas quando você percebe que ela faz a pessoa que não gosta de vinheta se concentrar. Já, pô, que legal. Tipo, isso não acontece mais, na minha opinião. Todas as vinhetas, a Globo hoje busca uma identidade visual, né, muito forte, né, uma unidade, né, muito forte, né, com aquele fundo mais branco, assim, os elementos mais opacos, né. Só que eu acho assim que isso virou uma coisa um pouco exagerada, sabe? Eu acho que perdeu, deixou de ser emocionante, as vinhetas ficaram muito curtas, né? Ele, por exemplo, trabalhos maravilhosos com a Supercine mesmo, viraram coisas assim, muito um remendo, assim, por exemplo, se manteve aquele S, mas aquele S já não funciona mais naquele tipo de trabalho, entendeu? Então, se é para fazer uma coisa, faz uma coisa completamente diferente, né? Tira aquela trilha antiga do piano e faz uma coisa completamente diferente. Ou se quer manter a essência, a história do Supercine, tenta manter, faz uma nova linguagem, faz uma animação mais contemporânea, mas respeite as raízes do Supercine, que aquilo lá é uma identidade que tem que ser respeitada, né? Então, eu acho que faltou um pouquinho esse fator encantamento que não existe mais na televisão hoje. Não existe mais. As animações e películas, elas são muito bonitas porque elas se encantam, porque elas são explosões de luzes, de arco-íris, as trilhas são muito bonitas, geralmente não são trilhas sintetizadas, né? São trilhas orquestradas, né? Feitas com zelo, né? Feitas por maestros, né? Não são trilhas feitas, né, por teclado só, né? Então, assim, acho que falta isso hoje. E eu acho que, às vezes, mais do que ser retrô, né, ter esse fator emoção. Acho que falta muito hoje na televisão. Até na época que eu estava na faculdade, acho que lá se vão 2003, né? Vai quase uns 20 anos, né? Pelo amor de Deus. Eu lembro que naquela época ainda existia vinhetas interprograma, a Globo tinha aquele globo de vidro que passeava pelo país e Sim, tudo mais. Só que naquela época os professores já falavam na sala de aula que televisão é tempo é dinheiro. E uma vinheta que tenha de 10 segundos já se perdeu dinheiro com uma vinheta de 10 segundos. Na minha opinião, isso não justifica você manter não. uma vinheta ou uma coisa bacana pela identidade visual que o logo da Globo é icônico. Você olha para aquilo ali, se remete a tudo da TV Globo. Qualquer Sim. coisa é Globo. Mas está se perdendo. Talvez a única vinheta valorizada ali é do Plantão, que até hoje, para você ver o impacto, né? Você sabe de qual é Mas pode ter salteado. certeza, daqui a 5 anos vai ser outra vinheta.
porque Você ela já acha não que é mais funciona mais, curta? né? Né, eu acho que eles vão deixar lá alguma coisa 2D também. Eles só mantiveram ela porque ela é muito forte, muito icônica. Mas ela não vai, ela daqui a alguns anos ela vai ser mexida também, porque a Globo está se descaracterizando nesse ponto. Eu acho assim que há um exagero muito grande nessa descaracterização. Eu acho que é importante manter identidades antigas. Por exemplo, você percebe que a grande, o que fez o Hans Donner ser Hans Donner? Hans Donner é um excelente tipógrafo, né? Desculpa, não sei se é o termo certo, mas é designer de letras, né? Ele era um grande designer de letras, ele fazia letras bonitas, né? Ele fez, antes de ir para a Globo, por exemplo, ele fez uma série de letras, de fontes, para a Mecanorma, que era um banco de fontes assim que era usado no mundo inteiro. Daí ele fez aquela fonte do Esporte Espetacular, né? Que até a gente parou de no quarta nobre, né? Que foi utilizado num trabalho que ninguém conhecia, né? Fez aquele logo, a fonte da letra Nina, né? Aquela que é muito bonita, que é como se são 2D assim, junto com a Silva Trenker, que ela era naquele momento era esposa dele, né? A mesma desenhista que fez, por exemplo, a abertura da Chocolate com Pimenta, né? Daquelas aberturas da TV Mulher, dos carnavais, do carnaval dos anos de 78, 79, 80, 81, que eram aquelas mulheres desenhadas, era ela que fazia. Então, é isso que se perdeu um pouquinho. Eu vou até colocar aqui. Peraí que o computador ele é um pouco lento. Da novela Nina, é essa daqui que o Renan tá falando. Essa, digamos, esse Isso, caractere, né? Essa fonte, né? Vamos dizer isso. assim. Isso, a tipografia é do Hans Dorn, ele que desenhou junto com a esposa dele, que no momento é a Silvia Trenk. Então, assim, e o que falta na televisão hoje, então, eu acho que esse design, sabe, é valorizar fontes, é valorizar uma marca forte, por exemplo, os programas, né? Por exemplo, a gente parodiou, né, as vinhetas da sessão Premiere, né? Elas são muito fortes, né? Aquele 81, assim, é pesado, né? Mas ao mesmo tempo é legal, é fascinante. Você não precisa fazer aquele mesmo tipo de fonte. Mas você pega por exemplo, aquela vinheta da sessão de filmes recente da Globo chamada Cinemaço, você não consegue distinguir. É uma fonte normal, é uma fonte que parece que é um calibre, parece que é sabe, uma fonte erma, assim. Ela não é marcante, você nunca, por exemplo, se alguém pedir para desenhar a vinheta do Cinemaço, ninguém vai saber desenhar certinho, né? Agora, se, por exemplo, pedir para desenhar a do Video Show, as pessoas vão começar a desenhar as letras quadradinhas, não vai ficar bonito, não vai ficar perfeito, porque é uma logo complexa, mas as pessoas vão fazer coisas quadradinhas, assim, né? Vão fazer ângulos, né, ortogonais, né, bem fortes, assim, né? Então, assim, acho que falta um pouco isso de ser marcante, de emocionar, de se diferenciar bastante. A gente está falando do Hans Donner, né? E qual que é o trabalho que você mais gosta dele, que realmente está ali na tua cabeceira? Puxa vida, difícil. Eu acho que o que mais gosto, porque que pareça, são as vinhetas dos carnavais. A de 79, por exemplo, que ganhou um Clio na época, de publicidade, eu acho ela absolutamente espetacular, perfeita, porque ela é muito forte, assim, ela tem um movimento, uma dinâmica de movimento muito legal, assim, e pô, aquela hora que termina o logo, assim, do Carnaval 79 e levanta, assim, como se fosse uma poeira, assim, a fumaça, assim, eu acho aquele trabalho tão bonito e tão simples, né, acho incrível, Vou até colocar fascinante. aqui. Vou até colocar aqui, aliás, essas vinhetas, né, dos anos 70, é lógico que quando a gente fala de Carnaval na Globo, a gente vai lembrar da Valéria Valença e tal, aquela vinheta toda, Sim, mas o trabalho que tinha era um trabalho mais voltado a uma coisa de um design mais de luxo, né, uma coisa remetida sim, a uma modernidade, né, o Carnaval que o Hans Donner é, trazia talvez era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver na época, né. exatamente. Até vou colocar aqui, porque realmente, bem lembrado, o Renan falou que é uma vinheta muito bacana mesmo. E ela tá cheia, assim, de mensagens dentro, assim, né, parece a primeira imagem, parece a mulher de olhos fechados, daí dá um brilho, ela abre os olhos e sorri, né. Então, esse jogo, assim, de letras, assim, né, acho, essa hora que levanta a poeira, por exemplo, eu acho incrível. E esse logo é muito bonito, né?
ele é sensual, né? Ele é sensual sem ser erótico, né? Sim. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer hoje, né? Então, assim, eu acho muito legal. Só que, Não, assim, que nem muito. você falou, realmente ele tem uma linguagem mais elite, né? Que era a televisão dos anos 70 e 80, né? Sim. Ela tinha uma linguagem voltada para o público A. Né? Público Copacabana, Leblon, ali a elite paulistana, né? Agora o público mais popular se resumia a Chacrinha, a Dercy Gonçalves, a Silvio Santos e não, assim, apesar da Globo ser muito popular na época, mas o foco dela não era ganhar dinheiro com eles. Era a estética da Globo, se a gente parar para ver, era muito diferente de outras emissoras, né, da época, tipo a Tupi. É Sim, só as pessoas compararem com as vinhetas que é até da época, acho que tem mais a da Tupi, da Bandeirantes não tem muita coisa, por incrível que pareça, a gente tem mais vinhetas da pois é. Tupi e E aí tem era muita muito coisa legal diferente. da Bandeirantes que a gente não conhece. Tem Pois muita coisa é, legal. Alguns trabalhos do Joaquim Três Rios, por exemplo, do logo da Bandeirantes, que era um logo muito bonito, do final dos anos 70, que ele assim, ele é um efeito, ele é uma película, né? É uma animação em truca, mas ela fazia um falso 3D, né? Era muito bonito. Isso aqui a gente não conhece, porque não existe. Não tá no YouTube e talvez até não esteja nem nos arquivos da Bandeirantes mais. então tinha uma foto, a gente nem até falam que é fake ou não, dos arquivos, né, dentro de um banheiro e tal. É a Eu memória da acho que tele, não é. É, não é, duvido que seja verdade. é a memória da televisão, porque infelizmente é assim, né? Tipo, que nem o Renan fala, é triste que o Renan fale assim, pô, tem o Fábio, aí tem o Mofo TV, o Pedro Janove e tantos outros aí, infelizmente o Renan tem que se basear na gente. Pô, isso é sacanagem, É, entendeu? Bacana, legal, que bom que o nosso trabalho é valorizado, mas é uma sacanagem, uma tristeza saber que às vezes o Renan tem que se basear em trabalhos que nós recuperamos porque as emissoras nem têm, se perdeu ou não liberam, que isso para mim é uma não, imbecilidade, enfim, complicado. eles não estão nem aí com o nosso público, seja do YouTube, seja principalmente de que curte animação audiovisual, né? Eles não estão nem aí, eles não fazem questão. Eles têm muito material digitalizado, né? Alguns não, né? Os mais antigos, os mais difíceis não, tem muita coisa ainda, né? Lá no CEDOC, guardado escondidinha lá numa fita bolorando. Mas assim, ele já tem coisas que seriam facilmente já colocadas no Memória Globo ou no YouTube mesmo, e eles não passam porque eles não estão preocupados em trabalhar com esse público. Infelizmente, é muito triste. É difícil entrar em contato com esse pessoal, assim, sabe? É muito difícil, é um pouco frustrante até. Mas a gente parodia, né, com todo o carinho do mundo. Até falando aqui numa coisa bacana, vamos até colocar aqui, que eu coloquei a versão, agora a versão mais nova, né? Que é essa aqui. Exatamente, essa daí mesmo. Eu sei, Renan, que às vezes eu até já enchi o teu saco, mas as trilhas que você usa é sensacionais, às vezes eu pergunto mesmo, tá? Não, por favor, vai ser um prazer. Essa trilha, na verdade, dessa abertura foi feita pela Polysound. Foi um trabalho que é o nosso parceiro na Clone, né? Ele que faz as nossas trilhas. Não todas, né? Mas algumas, assim, porque ele, coitado, tem que trabalhar, tem que viver também, né? Mas, assim, e deu muito trabalho. Ele mesmo falou que deu muito trabalho fazer essa das bolhas. E ficou bem legal o resultado depois. Tem até uma coisa assim, falando do modo, às vezes que a gente talvez até também não entenda muito, não é minha especialidade, essa questão da imagem, né? Vamos dizer assim, parece que a vinheta que a gente acabou de ver em película, né? Como é que foi Sim. feito isso? Como é que vocês fizeram isso? Não precisa dar ou a receita secreta, mas como é que é feito esse trabalho para que a gente veja esse efeito de película, esse efeito antigo? Então, na verdade, isso quem é o pessoa mais competente para falar mesmo é o canal do Rui, que ele é o cara das animações assim que faz do filtro de película. Ele levou anos até descobrir assim a forma certa de se animar, né? Ele é um cara muito talentoso. Ele trabalha com isso. Diferente de mim, eu não trabalho com isso. Trabalho um setor completamente diferente. Mas ele trabalha com fazer animações, né? Ele trabalha com estúdio de fotografia, de imagem, de vídeo, etc. Produção de vídeo, né?
Ele sempre foi apaixonado por película, né? Até muito anterior às animações da Globo, até fora do mundo do design, mas de película mesmo, de animar, né? De pegar uma película de cinema dos anos 20 e tentar reproduzir, né? E ele tem esse conhecimento e, assim, de certa forma, a gente acabou fazendo esse casamento, né? Do canal dele com a Rede Clone, que foi muito legal, assim, ele levou, assim, o nosso nível de animação num nível bem legal. Ele é um perfeccionista, assim, nato, assim, né? E eu também sou um pouco chato nesse ponto, eu sou perfeccionista, eu tenho muito trabalho engavetado porque não chegou no meu nível, assim, de exigência, né? E, por exemplo, essa vinheta de interprogramas, metade é minha, metade é dele. Por exemplo, a parte das bolhas, foi eu que fiz. Até surgiu o logo, a partir do logo da Clone, até aquele rastro colorido, é ele que fez. E que Não, deu um trabalho do cão também. uma pena que a gente chamou ele para participar, mas eu acho que ele não conseguiu participar aqui. E ele tem um canal dele, né? Canal Isso, do Rui, né? Que é H-U-E. Então é só você isso. procurar. Eu vou colocar um negócio aqui que ele fez, que é. Desculpa o palavreado, puta merda, é muito bom. É isso aqui. É o Chaves, assim. Artcom, tá certo que eu tô falando, Renan? Artcom, é isso? Olha, eu vou te responder. Boa pergunta, nem eu sei, cara, porque a gente não conversa sobre isso, a gente lê sobre isso, né? Que não tem ninguém para conversar sobre película, né? Não, mas Então, olha que, acho que que eu acho que fantástico, é, cara. Parece que realmente foi feito assim, né? Foi gravado assim, o Chaves. Né? exatamente, né? E eu tenho que dar o mérito quase 100% para ele, porque ele é o cara que trabalha com esse envelhecimento, né? Os meus filtros de envelhecimento que eu usava até antigamente, eles eram assim, eu não tinha a mesma noção, né? A gente foi aprendendo, né? Se pega o primeiro trabalho que a gente fez junto na rede de clone foi ano passado, acho que foi 2 anos atrás, na verdade, foi 2018. E agora a gente teve uma evolução bem legal. A gente descobriu, assim, até entrando em contato com o Shimose, né, que foi um cara também que trabalhou, né, com película, né, Roberto Shimose, né, que Sim. trabalhava no projeto Oxberry, né. E A ele tem gente um foi canal perguntar. no YouTube muito bacana, tem uns trabalhos que ele colocou lá também. Muito legal. Ele é um cara, assim, acho admirável que ele não é mais tão jovem, né? Acho que ele tem mais de 70 anos, assim. E mesmo assim, o cara mexendo em Maya, assim, mexendo em 3D Max, assim, é incrível, Não, e o né? Acho cara tem que deve ser uma das pessoas, assim, mais velhas que trabalham com esse tipo de programa do Brasil, né? tem uma Porque abertura, né, até que ele fez, que acho que era um quadro do Fantástico chamado Rio contra o Crime, que até tem no livro da Globo, que é perfeito, cara. Aquilo foi é feito lindo que em aquele 80 trabalho. e pouco, é muito bem feito, cara. É, Aquele vídeo. ele transformou as digitais num labirinto, né? Onde a pessoa não se achava, né? Não se encontrava, né? É essa que está falando, né? Que Isso, daí essa daí. termina a digital e daí vira uma arma que se parte no meio, né? Isso, não, é muito bem feito. É muito bem É. feito. A gente está falando do canal do Rui, infelizmente, né, ele não está aqui, mas acredito, né, teve a ajuda dele que eu choro de rir com isso aqui. Demais, demais. Eu devo uma boa parte do meu trabalho a ele. Aqui, ó. Isso aqui é de. Olha isso. Isso daí foi ele. Isso é muito bom, cara. Eu falo assim, o trabalho literalmente sujo é ele que faz, assim, porque esses trabalhos assim, em película muito velha, assim, né, coisa mais em preto e branco, ele é o craque. Eu não tenho como competir com ele. E A única coisa que eu fiz daí foi esse logo aí. esse aqui também Pode ele te falar. ajudou? Esse ele que fez também. Esse daí foi ele que Olha, é muito fez. legal. Ele tem um nível assim de qualidade muito grande. E tem outra coisa bacana também da gente falar aqui, que você falou da Polysound, né? Algumas trilhas o cara recria no ouvido, é isso? Quem é que recria? No, no, no ouvido, ele se chama Alan, né? Ele, se não me engano, ele é de Pato Branco, aqui do Paraná. E ele, assim, ele é um grande músico, ele trabalha com música mesmo, né? Ele faz muitos trabalhos, né, de áudio. E ele é um grande apaixonado pelo Lincoln Olivetti. Pô, E por essa, sensacional. ele faz, assim, trabalhos, assim, em Lincoln Olivetti perfeitos, assim. Ele é um exímio... assim, parodiador, né, inspirador do trabalho do Lincoln e também do César Camargo, Mariano, né, dessa vibe dos anos final dos anos 70, início dos anos 80, né, da música brasileira, da MPB.
E, por exemplo, aquela trilha de encerramento do canal foi ele que fez. E a gente tinha uma trilha que era uma library music, né, que era uma música bem sintetizadinha, bem bobinha, assim. Daí a gente fechou a parceria e eu falei, cara, tenta criar essa música e coloca um pouco de Lincoln Olivetti nela. E ele colocou, cara, e ficou demais, assim, né? Ele colocou aquele, né, o Rhodes, né, que é aquele piano, assim, bem melodioso, assim, né, sintetizador bem melodioso, assim, bem bonito. E ele, cara, ele criou uma trilha nova, assim, ele transformou uma trilha de tecladinho boba num troço, assim, parece uma música parece uma que vai começar, parece que a Rita Lee vai começar a cantar na música ali, porque ou uma Marina, né, outras pessoas que usaram tantos trabalhos do Lincoln, né? Não, e é muito bacana porque você também acaba resgatando algumas trilhas, né? E que Sim, muita gente nem sabia, mas na verdade eram bandas, enfim, trilhas brancas, né? Como falam. E, sim. e muita gente até, por causa de uma dessas pesquisas que eu fiz, eu acabei curtindo um cara chamado Jean-Luc Ponty, que ele usou muitas músicas, enfim, que ele em Sim. vinheta, a SBT usou bastante, a Globo, Uhum. Kraftwerk, enfim, até Pink Floyd, se a gente parar para ver, tá nas trilhas, né? Mas o do Ah, o sim, nossa. O, ca... o Marcos cara Valle também, né? Marcos Vale, sim, nossa, eles usavam muito. Na verdade, é o Lincoln Olivetti, né, por trás também, né? Assim, que também tá por trás do trabalho do Marcos Vale, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que quem era sonoplasta da Globo, pelo jeito, o cara era muito rock progressivo. Os caras curtiam muito rock, cara. Tipo, não era aquela música popzinha, assim, né? Que nem, por exemplo, as trilhas do Silvio Santos, né? Que era aquela coisinha mais... Era, não, cara, o cara que trabalhava na sonoplastia da Globo curtia rock. Por exemplo, as músicas, os caras usavam Depeche Mode, música de trilha. A música do Jornal Amanhã, que ninguém conhece, essa abertura, esse maldito Jornal Amanhã, que era o jornal de gala da Globo, né, junto com o Jornal Nacional, né, mas digo, era um jornal, assim, feito com primor, assim. Era uma trilha, eu não lembro o nome agora de quem fez, mas é uma trilha progressivaça, assim, sabe? Tipo, um troço muito louco, sabe? Parecia que os caras usavam... Era um trabalho, assim, um trabalho de quase que de dorgas mesmo. Não, isso que você falou é verdade. A Globo utilizou muito o progressivo. Tem até uma coisa curiosa, né? Que tinha aquele programa Satiricon, se não me engano, Sim. quando tinha passagem de vinheta era Yes, Roundabout que eles tocavam. Pô, É linda muito essa música. louco isso. E É. a Globo realmente era muito fã do Yes, do Pink Floyd, Emerson Lake Se vê, Palmer. Emerson Lake Palmer, ele usa, eu acho que inclusive é dele que é a trilha do Jornal Amanhã, se eu não me engano, eu tenho que ver, eu acho que é, com certeza. Inclusive a gente pretende parodiar, o dia que a gente tiver a vinheta, a gente não tem a vinheta, mas a gente tem a trilha, né? Mas a vinheta a gente não tem. Mas assim, por exemplo, a abertura de 75 do Jornal Nacional, ela, antes de começar, ela tinha o comercial do Banco Nacional. E a música que tocava era a música do Pink Floyd, Summer né? Que 68, daí é muito falava, né, bom. com o prestígio do Banco Nacional e das empresas do Grupo Nacional, você vai assistir agora uma emissão jornalística da Rede Globo. E daí, na hora que passava, assim, o logo do Banco Nacional, ele dava um super zoom e começava a vinheta do Jornal Nacional. Integradíssima. Então, ou seja, a gente é um trabalho feito unificado, ou seja, a Sim. Globo que deve ter feito a abertura do Banco Nacional. E a própria música do Jornal Nacional Não, porra, fantástica. E o engraçado da é, história toda, né, de que eles pegaram na última hora num disco que é uma trilha de um filme, assim como o do sim, Globo Repórter é uma trilha de um filme. Não, tem até uma coisa é uma trilha que eu amo e eu agradeço muito a você, Renan, que você achou essa maldita trilha, que era usada no seriado Duro na Queda. E era de um filme sim, francês, né? Tipo, não tem do nada a Christian ver, Laubé, né? tem É, nada a ver. E é uma puta trilha, a Globo utilizava no Duro na Queda, que era um seriado, Gold Seekers lá, que era uma música nada a ver, mas sim. é uma puta trilha, né? Não, você pega, por exemplo, o Towering Tokara, sei lá como se fala, do Lalo Schifrin, também não sei como se fala. É a música que a Globo mais usou em comerciais, e eu lembro, eu posso até tendo aquela lembrança mentirosa, né? Mas eu lembro que até quando eu era criança usava aquela trilha.
né? Não era, era do Torrington, cara, que é música assim, que era usada na chamada do filme das Panteras, era usada sei lá, uma trilha do Fantástico, era usada em tudo. Então, assim, a Globo reaproveitava muito também trabalho audiovisual. E tinha uma outra banda também que a Globo usou pra caramba, que é o Spyro Gyra, né? Tipo, Nossa, cara, Fire usou Gyra era muito demais. demais. Ele falou do Lalo, o Lalo ele foi compositor, se não me engano, dos filmes do Clint Eastwood, né, do Dirty Harry, né? Grande parte daquelas trilhas, quem adora sabe muito bem que a trilha era fantástica, Ennio né? Morricone também, né? Sim, não, eram É. caras assim sensacionais. Bom, o canal do Eno apareceu, a gente Uhum. fico chateado, não com ele, claro, dele não ter conseguido entrar, deve ter dado algum contratempo, mas a gente fez uma homenagem para ele, passamos o trabalho. Antes da gente finalizar o papo, eu vou passar minha vinheta favorita da Clone. Fica uma homenagem para todo mundo também, porque já tá Pô, tarde, né? Eu vou deixar aqui essa vinheta para todo mundo, porque pô, mas já ela. acabou, que pena. Oi? Que bom, Foi quer falar rápida. mais? Não, Não, pra mim eu tô tranquilo. é que acho que é legal um dia a gente ter o E aqui, o Rui, né? Claro. Falando do trabalho dele também, porque ele casou, ficou perfeito, né? Já era muito bom, agora ficou maravilhoso com o trabalho que ele trouxe. Mas essa vinheta aqui, Renan, talvez não seja a sua preferida, mas é a que eu mais dei risada e que foi. Cara, e fica uma homenagem para todo mundo que deve estar vendo aqui. Sei lá, se você está assistindo de madrugada, tá aqui para você, ó. Vai dormir, caralho. Essa vinheta, acho que poucos sabem, mas ela é uma paródia de uma vinheta de uma animação de um canal japonês. Eu não se lembro se é um sign-off, se é um encerramento, ou se é um sign-in, se é uma vinheta normal, eu não lembro agora, mas é um trabalho que a gente parodiou. Só que ele era um trabalho assim, não era essa trilha, né? Essa vinheta foi eu mesmo que fiz. Assim, foi a gente acabou achando uma trilha assim relativamente parecida, né, um pouco mais assim melódica. Então a ideia foi assim construir algo bonitinho, assim, bem leve, sereno, assim, daí terminar com puta, uma barbaridade ali. Não, ficou muito E boa. E até falei com o Renan antes, né, da gente começar a gravar aqui, que a gente estava num evento, numa feira, era a primeira edição que a gente estava fazendo ali, estava com a equipe toda, então a gente estava, né, preocupado, né? Normal, a primeira feira a gente sempre quer fazer um trabalho redondo. E quando veio na época da feira, a Clone soltou um vídeo, né? Que é um vídeo fantástico, a chamada do Domingo Clonal, Sem Tempo, Irmão, Zap Show, enfim, Vídeo Zap, enfim. E aquilo causou um bem-estar, né? Porque a gente riu pra caramba e é um dos melhores vídeos que vocês fizeram. Esse último eu recomendo que são as vinhetas perdidas, né? Tem muita recriação bacana ali da Clone também. E duvido que quem acompanha meu canal não conhece a Clone, com certeza conhece, mas se você não conhece, pô, que legal. fica o convite para entrar no canal, para curtir, seguir. E a gente espera que você não demore tanto, né, Renan, para postar. Eu sei que é trabalhão, eu Pô, sei que você tem tua vida social, profissional, mas a gente sente falta do teu trabalho ali. pô, eu que agradeço, agradeço também o seu espaço aí. Foi um prazer conversar contigo, né? Já nos conhecíamos de YouTube, né? Mas nunca de falar cara a cara, né? Assim, né? Mas foi muito legal, foi um prazer. Esses vídeos dão muito trabalho, assim, mais do que criar a vinheta é conectar ele, assim. É uma das coisas mais chatas. É por isso que eu adorei fazer o último vídeo, que a gente fez ele totalmente desconectado, né? Ele fez vinheta, 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 vinheta. Porque até a gente, como a gente recebeu esse material, a gente não pode divulgar esse material, né? Porque não é não é material nosso, né? Dessas vinhetas inéditas. Mas a gente achou que se a gente colocasse ele no meio dos vídeos, ia descaracterizar e ia aparecer, dar a impressão que ele é um trabalho fake, né? Então por isso que a gente colocou vinheta por vinheta por vinheta, né? E a gente fez assim, foi um trabalho de chinês presidiário, assim, foi assim frame por frame, assim. Então
tem muita coisa ali que ficou muito parecido com o que é original, né? Então, se a gente... Essa era a nossa missão, né? A gente pensou, pô, como a gente não pode divulgar esse material, mas ele tem que ser divulgado, ele tem que ser publicado, as pessoas têm que saber que isso existe, né? A maior parte das pessoas sequer sabe que existia um jornal de 5 minutos na Globo chamado Jornalismo Eletrônico, né? Que era uma coisa, era um suspense pra gente que curte televisão, era um suspense. Que fim era jornalismo eletrônico, né? E até durante muitos anos, a gente achou que o logo do jornalismo eletrônico era o logo do Esporte Espetacular. Porque a Globo usou errado. Nem a Globo conhece a própria história. Aquele logo do E é o logo do jornalismo eletrônico, não é do Esporte Espetacular. Aquilo nunca foi usado pelo Esporte Espetacular. Entendeu? Então, tá tão esquecido, é tão jogado às traças, assim, que nem a própria emissora conhece mais. Isso, assim, por mais que até a Globo faz um trabalho muito bacana, com Memória Globo e tudo mais, isso mostra Sim. que essa questão visual, essa questão do design, essa questão da estética, talvez para muita gente não tem valor, mas é a memória da televisão também, né? Então, eu te agradeci aquela vez, eu te agradeço de novo. Você fez um trabalho muito legal. Além do seu trabalho, além de todo o talento, você resgatou a memória, matou a curiosidade, não só minha, mas de muita gente, de vinhetas que a Globo talvez nem tenha, Renan. Talvez a gente nem sabe se tem, né? Então, assim, tem, mas que vai colocar, duvido. E você colocou pra gente. Tem muita coisa que ainda tá nas fitas, ainda nem sequer foi digitalizada. E outras nem existe mais. A gente tem que ter ciência disso. Muito trabalho foi perdido para sempre. E não foi por causa do incêndio. As pessoas querem sempre culpar o incêndio. Coitado do incêndio. Ele não queimou tanta fita quanto a gente imagina. Ele não queimou tanta película. Na verdade, o que aconteceu é que a Globo passou por cima dessas fitas, mas gravou outras coisas. O que acontece foi isso mesmo, né? Regravou. E aí tem até novela que não tá nem tem como passar, porque não tem o capítulo. Pois é. Não tem os capítulos, né? Faltam alguns capítulos, então se perdeu na regravação. Por exemplo, os trabalhos da Glória Magadã, agora eu não lembro agora, que foi assim a grande produtora, né, de autora de novelas dos anos 60, ela que fez a Globo ser Globo junto com assim, ela que criou, digamos, deu os primeiros passos na Globo, né? Fez o Sheik de Agadir, que diz que foi uma novela muito famosa na época, né? Isso nem existe nem imagem desses trabalhos direito. Algumas então, assim, fotos, é muito né? triste isso. Algumas fotos assim, muito mal tiradas, assim, aquelas fotos assim, tiradas de estúdio. Não é a foto do filme, né, da gravação. É foto do estúdio, do cara com a câmera no fundo, com o microfone em cima. É uma pena, assim, perdeu-se para sempre. Por exemplo, primeiro, eu acho isso incrível, assim, a gente tem trabalhos da Record, que lá dos anos 60, lá dos eventos lá que teve, os festivais, né, famosos, assim, gravados e bem cuidados, bem armazenados. E a Globo, mesmo sendo muito maior do que a Record naquela época, com material, não nos anos 60, mas nos anos 70, né, material zero, assim, é triste. É terrível, né? Isso com muita coisa, né? Só a gente vê a questão da manchete, que eu já falei em outros vídeos aqui com outros colegas. Quer dizer, e com a MTV, né? Que a gente já tá vendo o material da MTV aqui no Sumaré, daqui a pouco virar cinza, né? Virar pó. Então. É uma pena. Mas, Renan, então o importante é que você também faz esse trabalho, você resgata a memória, você coloca aí, como eu disse para o pessoal, a tua curiosidade com esse trabalho, com essas vinhetas, então é muito importante e muito louvável. Então, agradeço não só por você ter aceito falar aqui comigo, contar um pouco a história do seu trabalho, da sua opinião, mas também por todo o trabalho que você faz. É muito importante isso. O pessoal pode achar que não, mas e fundamental, não só porque a gente gosta de ver uma sátira. Você está trazendo de novo uma estética que se perdeu, né? A televisão não usa mais e você resgata isso. Te agradecer por esse seu trabalho e parabenizar sempre. Eu que agradeço, Marquezine, por esse espaço e principalmente pelo imenso trabalho que você e tantos outros colegas aí, né, que registram esses arquivos, né, e colocam no YouTube de graça para a gente. Isso é louvável, incrível, né? E até a gente está comentando, né, que tem muito canal aí que infelizmente nem sequer crédito dão e o cara ganha muito dinheiro, né? Isso eu fico muito triste, que eu queria ver vocês bem, porque eu imagino que vocês bem, vocês conseguiriam ir até mais longe, né? Digo bem, não no sentido que vocês estão bem, mas digo
ganhando, né, tendo retorno financeiro desse trabalho que eu sei que é deficitário, assim como a Colônia, né? A gente faz porque gosta, não porque se lucra, não porque lucra com isso. É porque se eu lucrasse com isso, daí eu investiria numa coisa melhor, né? Daí eu compraria, por exemplo, eu ia lá até o Sedoc e falava, ó, eu quero comprar o arquivo, porque a Sedoc vende o arquivo, só que ele custa milhares de reais, né? Então daí eu falo, eu compro a vinheta tal do Premiere 76 que ele não tem, eu compro, eu pago, porque os meus patrocinadores do canal da Rede Clone me ajudaram, né? Mas infelizmente a gente não tem esse feedback e alguns, né, fazem uma mesclagem lá, ganham milhões de views e ganham dinheiro com isso, e a gente não, né? Eu até, para mim, nem faço tanta questão, mas eu fico acompanhando vocês. E o trabalho, assim, por exemplo, o que vocês, você e o Theo de Castro, né, que eu acho, por exemplo, o início da escalada do Fantástico que vocês têm, pô, aquilo lá, eu acho, é um dos vídeos que eu mais gosto no YouTube, que foi um dos primeiros que a gente teve noção, né? E muita gente falava, assim, eu até já vi gente falando assim, puxa, eu tinha medo da abertura do Fantástico dos anos 70, que ela começava com uma censura, com o Dirceu Rabelo falando assim, atenção, senhores pais, terminou o horário livre, né? E começava com aquelas mulheres dançando, assim, com uma trilha bem, né, bem pitoresca, né? E a zebrinha do Fantástico. Então, se até trouxe aquela sensação de medo que as pessoas tinham, né? Que hoje é uma coisa que é um barato, né? Muito legal, né? Você ter essa... Que é aquilo que a gente fala, né? Mexe com as emoções das pessoas, né? O medo também é uma emoção, né? Encerramento da Globo, né? Encerramento do SBT, enfim. Nossa, Nem se nem fala. fale. Eu sei que não é uma vinheta, mas é uma vinheta, acaba sendo, né? Jesus do SBT, que é uma das coisas mais tenebrosas. Nossa, aquilo lá, aquele Jesus, assim, extremamente, assim, com todo Terrível. respeito, né? Mas, coitado do Jesus, né? O Jesus ali não foi muito bem colocado, aliás, né? Em vez de colocar as pessoas que, assim, gostando de Jesus, não, a criançada tinha pavor daquele Jesus ali, Pois é. não era muito Não, legal. Mas é isso, Renan. Mais uma vez, obrigado. Quem não conhece, eu duvido, acompanhe o trabalho do Renan, que é fantástico, do canal do E também. Tem o canal dele também, que é canal, só procurar no YouTube, canal do E, H-U-E. E também mandar um abraço pro o Alan da Polisound, né? Alan, o nome dele, é isso? Isso, Alan. Manda um abraço Isso. para ele, fala para ele que ele faz um trabalho fantástico, que ele recria aquelas trilhas da Globo. Cara, tem aquela verão, tempo jovem na Globo, o cara recriou, parece que ele pegou Ficou aquela igualzinha aquela lá. Nossa, perfeito aquilo ali, cara. Aquilo ali é perfeito, o trabalho que ele faz. Então, é só fera mesmo, é só pessoas criativas e inteligentes. E é isso, Renan, obrigado, valeu mesmo. E, cara, Rede Clone, só procurar no YouTube, né? E em breve vai ter mais vídeos, né? Se Deus quiser, vamos fazer. Estamos ainda, como a gente acabou de lançar a gente tirou umas fériasinhas, assim. Mas alguma coisa eu já acabei postando aí de rapidinhas, né? Que as rapidinhas que a gente solta aí. Alguns trabalhos que não foram lançados, outros que a gente acaba fazendo ali de brincadeira rapidinha. Mas vamos ter, sim, coisas novas, sim. Em breve algumas coisas do SBT. E vamos ter um pacote, ainda estamos montando, porque não tem tantas vinhetas como teve na primeira. Mas a gente tem outras vinhetas que não foram ao ar. Opa, que não foram ao ar. Temos algumas que não foram ao ar também, mas vinhetas que não estão no YouTube. Vinhetas lindas, trabalhos muito legais. Então vamos aguardar. Temos uma parte 2. Então, já, pelo amor de Deus, se inscrevam, como fazem aqueles youtubers, né? Que tem uma estante. Se tiver 5 mil... dessa. Essa estante aqui, eu paguei com o meu suor. Aquele cara lá do outro lá, que fica falando, ele tem uma estante, eu tenho participação. Mas, enfim, isso é outra história, né? Isso é outra história, né? Mas sigam o canal da Rede Clone, ativem o sininho. E no Twitter também o Renan tá lá, Rede Clone, só procurar lá, eu sigo, a gente tá sempre se falando e é muito bacana. Então é isso, Renan, obrigado. Também agradeço a todo mundo que assistiu a gente até agora aqui. É muito importante ter você aqui no canal e estamos à disposição. O que você precisar, o arquivo está à disposição. Valeu, então, gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Olha, bom dia, boa tarde, sei lá a hora que vão assistir, mas boa noite, Marquezinho, nesse momento. Pessoal, obrigado. Valeu. Até a próxima. E futuramente a gente vai trazendo aqui mais vídeos ao longo dessa quarentena. Até quando vai essa quarentena, não sei, mas a gente vai tentando.
Pessoal, obrigado e até a próxima.